Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós vamos fazer uma análise das principais características da obra machadiana, tendo como referência o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando que essa obra ela marca o início do realismo no Brasil em 1881, e o realismo é um movimento literário que está inserido num contexto que nós chamamos de Era do Materialismo ou Era do Cientificismo, momento em que se desenvolvem importantes teorias científicas que vão influenciar diretamente o universo das artes e, em especial, o da literatura. É o caso da obra em questão. Falaremos bastante sobre isso no decorrer do nosso estudo. Machado de Assis nasceu em 1839, de origem humilde. Em 1856, ele conseguiu um emprego como tipógrafo na imprensa nacional e, a partir dali, ele galgará uma belíssima carreira profissional. Mais à frente, amadurecido, se tornará aquele que é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Mas antes de entrarmos na obra propriamente dita, nós precisamos ter algumas definições acerca do realismo. O realismo ele nasce na Europa, com o livro Madame Bovary de Gustave Flaubert em 1857. Diferente das concepções românticas, das idealizações românticas, o movimento realista ele tem um enfoque na verossimilhança, na denúncia social, na crítica social. E dentro da prosa realista, que é o tema do nosso estudo, é importante que nós consigamos visualizar o seguinte: nós temos dois tipos de realismo, certo? O primeiro tipo é quando um romance deve ter uma história e só. Tudo que esse romance precisa deve tirar da própria história. E o segundo realismo, isso não basta. Deve haver também a versão, a interpretação da narrativa feita pelo próprio narrador. Bom, o que significa isso? Vamos aprofundar um pouco para que nós possamos entender o porquê do Machado de Assis ser considerado esse grande escritor. O primeiro tipo de narrador do qual falamos é um narrador com foco em terceira pessoa, falando, portanto, diretamente dos outros, com a onisciência, a capacidade de entrar no pensamento do personagem e revelar esses pensamentos para o leitor. É um texto muito mais marcado pela objetividade, lembrando que as personagens, quando nós falamos em personagens do realismo, nós falamos em personagens esféricas, personagens com profundidade psicológica. Isso diz respeito porque o realismo ele faz uma abordagem de dentro para fora. Ele tenta compreender o homem em toda a sua interioridade, desmascarar esse homem. Esse segundo narrador, que muito nos interessa, é um narrador em primeira pessoa que, diferente desse narrador de terceira pessoa, que tenta empolgar o leitor, ele vai tentar persuadir o leitor. Por quê? Porque nós temos aqui uma subjetividade que nós não encontramos nesse primeiro narrador. Como que funciona isso? Simples. Todas as vezes que nós estamos diante de um narrador de primeira pessoa dentro do realismo, a personagem, quando ela chega até nós, ela já chega apresentada no olhar desse narrador. Ainda mais o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador é o protagonista. Ele está contando a sua história. Isso também vai acontecer na obra Dom Casmurro. O Bentinho narra o possível adultério da Capitu. Mas nós não conhecemos a Capitu. Nós conhecemos a Capitu que nos foi apresentada pelo Bentinho. Então, esse tipo de narrador, ele traz uma certa parcialidade. Daí a necessidade de nós termos um certo distanciamento, tomar um pouco de cuidado para poder fazer a avaliação dos personagens. Bom, dentro desse contexto, Machado de Assis se torna um grande escritor, em especial porque as suas obras afastam-se da mistura romântica, de colorido local, romanesco e patriotismo, ou seja, da fórmula fácil e infalível em que o público leitor da jovem nação se comprazia. Aqui é muito importante nós enxergarmos a relevância de um escritor como José de Alencar.
Alencar é, sem dúvida, um dos mais completos escritores brasileiros do século XIX, com as suas produções em várias linhas temáticas, com romances românticos, romances regionalistas, romances urbanos, né? Então, esses romances históricos, inclusive, né, o Alencar ele tenta nos apresentar uma concepção mais ampla de Brasil. Mas o Alencar está dentro de uma perspectiva, dentro de um movimento literário, que havia muito a necessidade da construção da identidade nacional. Então, o Alencar, ele, assim como vários outros escritores românticos, eles caem, né, numa fórmula, né, numa receita do bolo mesmo, de tipo de romance que agrada muito o público, né? Costuma-se dizer que o romantismo é um movimento da, para e pela burguesia. Da burguesia porque é burguês que escreve, para a burguesia porque é burguês que lê, e pela burguesia porque difunde, né, os interesses e o padrão comportamental da burguesia. A ousadia do Machado de Assis, ela começa tímida. Sim, ele começa romântico, né? Ele tem 4 livros românticos. A ruptura se dará na obra Memórias Póstumas, limitada ao âmbito familiar, na qual analisava as perspectivas e iniquidades do paternalismo brasileiro, apoiado na escravidão e vexado por ideias liberais. Essas iniquidades, né? Essas ações contrárias à moral e à religião que muitas vezes a burguesia pregoava em seus romances. Em seguida, a ousadia se torna abrangente e grandiosa, desacatando os pressupostos da ficção realista, ou seja, os andaimes oitocentistas da normalidade burguesa. Quando nós falamos em atacar os pressupostos, né, da ficção realista, é porque essa obra ela apresenta muitas características inovadoras. A gente vai tentar mostrar algumas delas através de fragmentos. Quando a gente considera o livro Brás Cubas, a novidade está principalmente no tipo do narrador. Humorística e agressivamente arbitrário, funcionando como o princípio formal que sujeita as personagens, que sujeita a convenção literária, que sujeita o próprio leitor, sem falar na autoridade da função narrativa a desplantes periódicos. Veja, logo no início, o narrador fala que não é um autor defunto, ele é um defunto autor. Isso significa que ele está se colocando numa posição de muita segurança. O fato dele estar morto, nós, enquanto leitores, não podemos questioná-lo, né? Ele já não está entre nós. Essa inovação e as provocações que ele fará ao leitor, muitas vezes chegam à agressão. Vamos dar uma lida num fragmento para que a gente consiga exemplificar. Eu ainda espero angariar as simpatias da opinião. O meio eficaz para isso é fugir a um prólogo explícito e longo. Ou, o que as diz de um jeito, o melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas minimamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. Veja, ele se coloca numa posição de superioridade quando ele fala: evito contar o processo extraordinário na construção do livro. Ele afirmará que nem mesmo Moisés no Pentateuco fez o que ele fez, porque a história do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, elas têm o início para o fim, e ele está contando do fim para o início, já que ele está morto. Então, quando nós consideramos isso, ele fala: se você gostar, leitor, beleza. Se você não gostar, dou-te um peteleco e tchau. Por quê? Porque eu estou morto, eu estou intocável. Então, nessa concepção do narrador, é muito importante no que diz respeito à desconstrução, né, da linearidade narrativa. Essa linearidade narrativa típica dos romances de aventura,
né, da literatura romântica eram fundamentais, porque os romances eles saíam em folhetins, em capítulos semanais, muitas vezes diários. Então a história ela tinha uma linearidade facilitando a compreensão do leitor. E a gente vai ver essa revolução formal em Brás Cubas, depois a gente vai ver isso em Dom Casmurro também. Então, em termos de estrutura formal, as características do Machado são textos fragmentados, capítulos curtos, multiplicidade de episódios, como se o ficcionista tivesse perdido o controle do romance. Essa questão do ficcionista, né, esse aparente desgoverno da narração, tem um objetivo. Por quê? Vai estilhaçar os personagens que, em função dos sucessivos cortes na intriga, começa a dar impressão de personalidades ambíguas, descontínuas, obrigando o leitor a complementá-las, preencher as suas lacunas, escolher um sentido para elas. Isso é muito interessante porque o Machado, né, ele faz muito uso dos flashbacks, flash forwards. Ele joga a narrativa para trás, joga a narrativa para frente e ele vai relativizando tudo. Então exige um leitor muito maduro, exige um leitor com uma predisposição, né, de concentrar-se naquilo que está sendo lido. Exatamente porque dentro disso ele vai ficar o tempo todo provocando o leitor. Perceba nesse fragmento quando ele fala: que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direito à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Aqui é bem interessante no capítulo Delírio, porque ele provoca o leitor a saltar o capítulo, né? Mas claro que não é isso, né, que o leitor deve fazer. Porque é esse capítulo, que aliás é um dos mais longos do romance, ele que vai exemplificar muito bem a teoria nihilista, essa teoria pessimista que influencia muitos escritores no final do século XIX. Então, quando o Machado coloca, né, através do seu personagem, ninguém nunca narrou o meu delírio, ninguém nunca escreveu um livro da forma como eu estou colocando, e ele fala, vá direto à narração. Isso é o que nós chamamos de digressão. O que é uma digressão? Veja, porque o modo de contar a história torna-se mais importante do que a própria história. É a fala do narrador passa a ser a própria essência do romance. Por quê? A todo instante ela se faz através de interrupções, através de digressões, através de comentários à margem do texto, pontos de vista contraditórios sobre o significado do livro e ironias ao leitor. Essa questão das ironias e das digressões são muito importantes porque o leitor ele fica perdido, né? Então, aparentemente, essas digressões, nesses capítulos digressivos, muitos deles microcapítulos digressivos, o leitor passa a olhar e fala, mas parece que isso não tem absolutamente nada a ver com o enredo, não tem nada a ver com a história. Mas é ali que o narrador é inovador, é ali que ele está provocando, é ali que ele está alfinetando, é ali que ele está provocando uma reflexão no leitor. É esse o objetivo. E esse procedimento do Machado acaba preparando jogos e armadilhas, nos arrastando em uma ou outra direção, diluindo todas as certezas e construindo um mundo onde tudo é movediço e relativo. Ou seja, todas aquelas fórmulas simples, né, todos aqueles raciocínios mais rasos, eles começam a ser suplantados por essa técnica narrativa que o Machado de Assis magistralmente usa nessa obra. Né? Então, quando a gente olha um capítulo como esse, né, vamos olhar de perto esse capítulo, o velho diálogo de Adão e Eva. É claro que aqui, quando a gente olha isso, vários autores já tinham utilizado, né? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar um francês chamado Xavier de Maistre,
que tem um livro chamado Expedição Noturna ao Meu Quarto e Viagem ao Redor do Meu Quarto, ele usa essa técnica. Mas o que quer dizer isso? Imagine você, leitor do século XIX, recebendo um folhetim, né, um romance folhetim, porque o Brás Cubas sai em folhetim, você olha para o capítulo, espera ansiosamente o capítulo, chega lá, você encontra isso. Significa o quê? Significa que o autor está colocando para você tirar a conclusão. Para a compreensão desse capítulo, é fundamental que se leia o capítulo anterior, a Pêndula, onde nós vamos ter o narrador explicando detalhadamente, que é o seguinte: acontece um beijo entre ele e a Virgília, que foi sua noiva, mas que acabou por se casar com o Lobo Neves. Ele fica numa obsessão com ela na cabeça o tempo todo, vai para casa, deita no seu quarto, a pêndula, que é o título do capítulo, o relógio batendo, o tic-tac, aquilo vai o torturando, embora ele não consiga se livrar disso. E, de repente, o pensamento dele sai pela janela e vai em direção ao quarto de Virgília. Quando ele chega na janela do quarto de Virgília, o pensamento do Brás Cubas encontra o pensamento da Virgília e os dois ficam a conversar. E aí nós temos essa conversa. Bom, aí você tirará as suas conclusões enquanto leitor. Nós não podemos afirmar o que eles conversaram, o que esses dois pensamentos estavam buscando. Então, dentro dessa perspectiva, um outro elemento muito importante na obra do Machado de Assis é a ironia. E aqui é fundamental que a gente cite uma frase de Anatole France, quando ele fala que a ironia é o último estágio da desilusão. Padre Antônio Vieira dirá que a ironia é o riso com lágrimas. Então, quando nós observamos isso, essas provocações no Machado, através dos seus narradores, vamos ver esse fragmento. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo, sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade, mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu amas a narração direita e nutrida e o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita, à esquerda, andam, param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Perceba que as provocações são constantes, são inúmeras. Quando ele fala para o leitor que o maior defeito deste livro és tu, ele está se dirigindo ao leitor romântico, que gosta do quê? Da narração direita e nutrida, do estilo regular e fluente, que são os romances de aventuras, que são aqueles romances com linearidade. E ele fala num processo metalinguístico que ele coloca o seguinte: o meu estilo é como os bêbados, vai de um lado, vai do outro, cai, levanta, tal. Ou seja, ele está explicando o processo de construção da obra. Essa construção da obra tem como um dos seus principais objetivos, que nós veremos também em outros grandes autores, entre eles essa de Queiroz, a análise psicológica. A intenção, a atenção e a intenção do autor vai se concentrar em situações que desvelam a interioridade dos protagonistas. Essa é a grande marca da obra machadiana e da escola realista. Os acontecimentos exteriores, a natureza e o cenário são apenas descritos quando provocam reações psicológicas. Perceba que a exterioridade e a relação com a natureza são temas muito importantes dentro da literatura romântica. Aqui não interessa muito isso, não interessa o episódio em si, interessa o que esse episódio desencadeia no personagem. E assim a gente vai conseguindo lentamente entender onde que o autor quer chegar. Por quê? Porque a todo instante nós encontramos sutis registros de mudanças na alma, múltiplas situações de descoberta interior,
finas percepções psicológicas sobre os mistérios do relacionamento humano, surpreendentes observações sobre comportamentos, além de pequenas cenas com intensa força sugestiva, onde afloram emoções e sentimentos sempre tratados com muita delicadeza. Sem dúvida que Machado tem uma habilidade incrível, né, na capacidade que ele tem de desvendar, né, de desnudar, né, a interioridade das pessoas, mostrando toda aquela relação de aparência e essência é muito, muito grande. Quando a gente lê um fragmento desse, né, altamente provocativo, ele conta a história da Eugênia, garota que é filha bastarda da dona Eusébia com Vilaça, que se encontraram numa moita na casa do Brás Cubas quando ele ainda menino. Depois ele a reencontra, é uma bela garota, né, mas ela era coxa. E tem o famoso episódio quando ele fala bem-aventurados os que não descem, é o título do capítulo, quando ele fala como bonita se coxa, como coxa se bonita. Ele tem até a intenção no primeiro momento de se casar com ela, mas depois, né, em função da sua posição de superioridade, de grandeza, de representante da elite brasileira no século XIX, ele acaba abandonando-a, né, e ela passa a ser chamada de a borboleta preta. Dê uma olhada no fragmento. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia. E talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico, alma sensível, pela coxa de Diana. Esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui um homem. Meu cérebro foi um tablado que se deram peças de todo gênero. Não havia ali, na garota, apenas a atmosfera somente da águia e do beija-flor, havia também da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível, castiga os bevos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com a flor da moita. Veja, o tempo todo chamando a leitora de alma sensível, são as leitoras que estavam acostumadas com aquela leitura de acostumadas, né? Com aquela leitura de finais felizes, de histórias de amor. Aqui não. Aqui ele vai lá e desconstrói isso. O fato dele colocar a garota como bonita, se coxa, ele também está quebrando com a idealização romântica. Ele está fazendo uma ruptura com aquele conceito de perfeição, né? Porque o movimento romântico trabalhou muito isso, né? E nessas análises psicológicas que o Machado de Assis tem como proposta, é também desconstruir a concepção maniqueísta da existência. Aquela ideia do bem, do mal, né, que a gente vê muito nos romances românticos, não, os protagonistas são homens belos, fortes, tementes à sua amada, são homens religiosos. Aqui não, o Machado está mostrando um outro lado, o lado que está escuro, o lado que o homem, na verdade, esconde. É aí que vem uma das suas ideias centrais, a de que existe uma descontinuidade entre a aparência exigida pela opinião pública e a essência mais íntima dos indivíduos. Disso nasce o seu método preferencial, que é o desmascaramento, como se os seus personagens vivessem continuamente uma impostura e precisassem representar papéis que não corresponderiam a uma alma interior. Entre os gestos públicos e a subjetividade, cada ser humano, muitas vezes inconscientemente, tece uma infinidade de véus, de mentiras, de logros e falcatruas. Galera, aqui não tem como deixar, né, passar a citação da obra O Espelho. Esse conto que narra a história do Jacobina, que está participando de um jantar muito silencioso no primeiro momento, aí depois, num determinado ponto da noite, os outros 4 ou 5 homens que ali estão pedem a opinião dele, eles estão falando sobre a alma humana, e ele vem e afirma:
O homem não tem uma alma, o homem tem duas almas. A que vem de dentro para fora e a que vem de fora para dentro. A que vem de dentro para fora é aquilo que nós somos. A de fora para dentro é a forma como os outros nos veem. E o Jacobina, né, através do Jacobino, Machado vai revelar o quê? Que muitas vezes nós deixamos de ser aquilo que nós somos para nos transformarmos naquilo que os outros querem que nós sejamos. Então, há entre aquilo que nós somos e aquilo que nós representamos ser uma distância. Então, a ideia do autor é o quê? É desnudar, é eliminar os véus, é deixar os personagens moralmente despidos, tirando essa casca, né? Essa hipocrisia, tirando essa máscara do indivíduo. Eu vou ler com vocês um fragmento que eu acho muito interessante da obra. Eles estão numa casa, né? O Brás Cubas, tal, ele participa do evento lá, e aí aparece uma pessoa, toca, né? Bate na porta do dono da casa e ele fala, não, fala que eu não tô. Só que o cara acaba entrando, né? E aí acontece um episódio, aí nós temos essa narrativa. Perceba, vamos analisar com calma o que está sendo dito aqui. Retirou-se o doutor B e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir 4 vezes em menos de 2 horas. A primeira, negando-se. A segunda, alegrando-se com a presença do importuno. A terceira, dizendo que ia sair. A quarta, acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se, dizendo que, veja, preste bem atenção na frase que o autor nos coloca. Dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com o estado social adiantado e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Lembra-me agora, chamava-se Jacó Tavares. Galera, olha o que ele está afirmando. Que a verdade absoluta é incompatível com o estado social adiantado e que a paz da cidade só se pode obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ou seja, eu te engano, você me engana e nós fingimos que está tudo certo. Então o mundo é baseado não na veracidade, não na verdade. Então tudo que nós vivemos é uma tremenda mentira. É uma desconstrução absurda. Por quê, cara? Porque dentro dessa desconstrução é que vem a análise dos valores sociais que o Machado de Assis tem como proposta. A investigação e a posterior crítica do contexto social se erguem como pilares dessa ficção. Machado não foi, como eu disse há pouco para vocês, apenas um fino analista de almas, mas alguém que compreendeu a estrutura profunda de sua época, sua consciência da realidade histórica brasileira, da pequenez de nossa classe dominante, a quem tanto repugnava o trabalho quanto a ousadia empresarial, gerou personagens e situações reveladoras da inércia, da mesquinharia e também da mediocridade. O Brás Cubas é o representante dessa elite econômica, dessa elite política do Brasil do final do século XIX. Tem uma cena no livro que eu acho também muito simbólica, né? Quando o Quincas Borba, que depois se tornará, né, protagonista no romance posterior, né, a Brás Cubas, em 1891, em que o Quincas Borba, quando mendigo, ele recebe uma nota do Brás Cubas e ele cresce os olhos e fala, como eu faço para conseguir mais dessas? O Brás Cubas categoricamente vai lá e responde, trabalhe. Como trabalhe? O Brás Cubas nunca trabalhou. É um personagem mesquinho, é um personagem egoísta, é um personagem que representa essa elite sem um projeto social, né? Sem um projeto de país. E aí, a cena que eu vou narrar para vocês agora, ela envolve, né, uma caminhada que o Brás Cubas faz e ele encontra uma moeda de ouro.
E ele, pô, essa moeda não é minha, né? Eu preciso devolver, mas, pô, eu achei na rua, como é que eu vou devolver essa moeda? Eu não faço nem ideia. Bom, sei lá, vou fazer o seguinte, vou levar essa moeda para a polícia e a polícia que ache o dono. Olha, que bela atitude, não é, caro leitor? A primeira impressão que se tem é, então, que nós estamos diante de um homem honesto, de um homem que não se apossa daquilo que não é dele. Não é mesmo? Mas vamos ler o fragmento? Vamos interpretar? Vamos tentar achar um outro olhar sobre esse comportamento do Brás Cubas? Vamos junto. Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizestes, Cubas? E a boa dama sacou um espelho. Olha só. Abriu-me diante dos olhos, vi claramente vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma, ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, achava-me até grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um poucotinho mais. E olha a conclusão dele. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. E estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Essa conclusão do Brás Cubas é o que nos interessa. A lei da equivalência das janelas. Então, a primeira impressão, não, eu não me aposto de nada que não seja meu. Mas acontece que ele está tendo uma relação adulterina com o seu melhor amigo. Ele está, no verbo, utilizado no contexto do século XIX, ele está em posse da Virgília. Veja, então, que ele está falando o quê, cara? A melhor maneira de liberar a mente, a consciência é o quê? Você faz um ato ruim, beleza, depois você faz um ato bom. Pô, peraí, cara, qual que é a moral, qual que é a postura ética desse homem do século XIX? Dentro disso, a gente tem que encarar a obra, na verdade, Brás Cubas, como uma epopeia. Uma verdadeira epopeia da tolice e da mesquinhez humana. Porque a vida do personagem, Brás Cubas, ela não precisa ser vista apenas como resultado inexorável da condição humana, mas também como um reflexo de uma camada dirigente que sempre desconheceu a grandeza e a generosidade de um projeto nacional. O ciúme de Bentinho não é somente também uma doença do indivíduo, mas é o tormento de um senhor de linhagem patriarcal derrotado em todas as suas intenções de posse. Essa análise que o Machado está fazendo, esse olhar crítico sobre a sociedade do Segundo Império, entretanto, não torna o escritor um realista comprometido com alguma causa. Até porque ele vai criar personagens que ultrapassam o ambiente e a luta entre as classes por possuírem uma natureza humana relativamente imutável. De certa maneira, para ele, a vida social apenas atualiza e intensifica as características que os seres carregam para sempre. Tal concepção, apresentado por esse grande escritor, permite ser um escritor tipicamente carioca, tipicamente brasileiro, mas, sem dúvida, um dos mais universais de todos os nossos artistas por investigar a condição humana além de suas circunstâncias históricas. É muito interessante, tem uma frase que é aludida a Tolstói, que ele fala: quer se tornar um escritor universal, começa por desenhar a sua aldeia. Creio que Machado de Assis foi muito feliz nisso, quando ele desenha essa elite, a ausência de um projeto nacional, porque o país, o Brasil como um todo, ele sempre teve na mão dessas elites, ou elites agrárias, ou elites industriais, ou elites políticas. Então nós não temos esse projeto. O que ele está fazendo é o quê? É desmistificar essa condição humana. E é por isso, na observação fria dessa realidade, e triste dessa realidade, é que uma das mais importantes características
também da obra machadiana é o pessimismo. O pessimismo do Machado foi a decorrência lógica da sua lucidez. Depois de constatar as várias perversões da natureza humana, a degradação dos valores das elites brasileiras, sem que, em troca, vislumbrasse qualquer alternativa em outro grupo social, em outro sistema político, sem consolo religioso ou ideológico, restou-lhe somente a visão desencantada. Quando a gente pensa na dedicatória do livro, né, que mistura esse pessimismo com o niilismo, ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico-lhe com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Essa visão desencantada acerca da existência, né? Esse egoísmo típico da elite brasileira do século XIX, né? Tudo isso se resume no último capítulo, que é o capítulo das negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me, olha o detalhe, a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, ele está afirmando que eu nunca trabalhei, eu vivo de herança, mas também não padeci a morte de Dona Plácida, que acobertou a relação adulterina na casa da Gamboa, né? Ela que cuidava da casa onde ele encontrava a Virgília. Não padeci a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve nem míngua e nem sobra. E, consequentemente, que saí quites com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Legado da nossa miséria. Perceba, a relação, né, do Brás Cubas com os personagens sempre se baseou em dinheiro, né? Basta lembrar a famosa frase do livro quando ele fala da Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Depois ele ironicamente fala que a Marcela morria de amores por Xavier. Não morria, vivia de amores. Ela era uma prostituta, ela vivia de amores. Então todas as relações com a irmã dele, com o cunhado dele, tudo isso, né, cara, torna essa personagem uma figura medíocre, né? Uma personagem, na verdade, o Brás Cubas, quando a gente observa esse narrador de primeira pessoa, ele quer colocar o leitor na mesma situação que ele. Olha o que ele fala: não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Nossa ou dele? Nossa ou da elite, né? Nossa ou das pessoas que são obcecadas por dinheiro, por poder. É assim que a gente chega ao conceito do ceticismo machadiano, né? O ceticismo, na obra do Machado, atinge e destrói qualquer perspectiva redentora para a humanidade. Essa concepção nihilista, da qual nós já falamos, aparece nesse famoso capítulo, que eu também já li um fragmento, né? O Delírio. Perceba como é dura a crítica do Machado de Assis à condição humana. Quando o Brás Cubas vai lá e encontra a Pandora e ele começa, né, na caminhada até o cume da montanha onde será aberta para ele a máquina do mundo, os séculos desfilavam num turbilhão e não obstante, porque os olhos do delírio são outros. Eu via tudo que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Preste bem atenção na sequência que vem.
Aí venham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, a enxada e a pena úmidas de suor, a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. Quando nós lemos um fragmento como esse, né, nos joga o tempo todo para uma reflexão acerca do nosso convívio social. É essa habilidade que a obra do Machado de Assis, enquanto grande escritor que é, né, tem como qualidade. A questão da vaidade humana, a questão da ambição. E aí o Brás Cubas, ele encontra a Pandora e ele vai implorar para ela mais um minuto. Vamos ver um fragmento do diálogo dos dois. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado? Depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo que eu te deparei, menos torpe ou menos aflitivo, o alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Brás Cubas humildemente vai lá e responde: viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? Isso eu amo a vida, porque te hás de golpear a ti mesma, matando-me. Porque já não preciso de ti, Pandora responde. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jocundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. E parece como outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo? Dizes tu? Sim, egoísmo, não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. Esse fragmento é muito interessante quando ele coloca, né, na fala da Pandora, não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. Porque o minuto que passa, na verdade, quanto mais o tempo passa, mais próximo da morte nós estamos. E essa visão pessimista, essa visão do egoísmo, da conservação, será profundamente criticada na teoria desenvolvida pelo filósofo Quincas Borba, que aparece aqui no livro Memórias Póstumas, mas que a gente tem a teoria, né, representada na personagem Rubião, né, aquele ingênuo professor do interior de Minas Gerais, né, porque a teoria do Humanitas é aquela que defende ao vencedor as batatas, né? Essa teoria do Humanitas ela é cruel, ela é na verdade uma tremenda sátira às correntes científicas desse final do século XIX, em especial o conceito do darwinismo social, que era muito valorizado ali, que muitos autores fizeram uso, inclusive, dessa teoria. Então, quando o Machado cria essa ideia ao vencedor as batatas, ele está sendo irônico a essa postura do homem. Por quê, cara? Porque, na verdade, esse relativismo que o Machado de Assis nos apresenta, como nos fala esse grande crítico literário Roberto Schwartz, né, da volubilidade do narrador. Isso porque o narrador afirma determinada ideia e em seguida a destrói. Assim ele faz com todos os sistemas, com todas as filosofias, anulando a todos. Nenhuma verdade é absoluta. Nada é eterno ou definitivo. Tudo na vida de cada indivíduo depende de seus interesses. Eles são os móveis dos atos humanos. Então o que o Machado está nos apontando é o quê? O egoísmo, a vaidade, a luta pelo dinheiro, a sede de poder impelem as criaturas a uma guerra surda contra os outros seres e contra a natureza e contra o próprio tempo. Ou seja, guerra em glória e sem grandeza. Tem um capítulo muito interessante, uma fala, né, em que o Brás Cubas coloca: ouço daqui uma objeção do leitor
Como pode ser assim, diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estar os homens a contemplar o seu próprio nariz? Ou seja, o homem está preocupado único e exclusivamente com seus interesses. Então o que o Machado faz com esse narrador é exatamente questionar todas as certezas, questionar todas as verdades. E essa ideia, né, quando a gente vê um fragmento agora do livro Quincas Borba, né, enquanto uma chora, outra ri, é a lei do mundo, meu rico senhor, é a perfeição universal, tudo chorando seria monótono, tudo rindo seria cansativo, mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz-se o equilíbrio da vida. Ou seja, né, que equilíbrio é esse? Para que uns estejam bem, outros necessariamente têm que estar mal? Será que é isso? Né? Quando na teoria do Humanitas ele fala, né, um campo de batatas, duas tribos famintas. Se as duas tribos chegam até lá, são insuficientes para alimentá-las. Daí a beleza da guerra, daí a beleza da morte. A morte é a conservação da vida, a morte de alguns, não a morte de todos. Então é uma tremenda sátira o que o Machado está fazendo no que diz respeito às relações humanas, aos jogos de poder, aos jogos de interesse, às falcatruas, né? Às elites econômicas, às elites políticas que detêm o poder e que têm a condição, né, ou teriam a condição, se assim desejassem, de fazer uma pequena, mas significativa mudança nesse padrão comportamental. Então, quando a gente fala disso, né, a revolução da obra, segundo Alfredo Bozzi, que parece cavar um fosso entre dois mundos, foi uma revolução ideológica e formal, aprofundando o desprezo às idealizações românticas e ferindo no cerne o mito do narrador onisciente, que tudo vê e tudo julga, deixou emergir a consciência nua do indivíduo fraco e incoerente. O que restou foram as memórias de um homem igual a tantos outros, o cauto e o desfrutador Brás Cubas. Essa ruptura da qual ele fala no narrador onisciente é porque nós estamos diante de um narrador de primeira pessoa que é onisciente, né? Porque o Brás Cubas julga que por estar morto ele vai ter essa habilidade, por assim dizer. Sendo assim, galera, o que nós concluímos é que uma obra do porte de Memórias Póstumas merece ser lida, merece ser relida, porque o Brás Cubas é uma pessoa que nós encontraremos no nosso cotidiano. Né? Nós encontraremos, infelizmente, muitos deles, né? Muitos desses homens que trabalham única e exclusivamente interessados, né, nos seus próprios objetivos. Falta empatia, né? Falta compreensão das necessidades dos outros. É isso que o Brás Cubas critica. É isso aí. Vá lá, se inscreva no nosso canal. Bons estudos para todos vocês.